Estamos aqui, caros alunos, para mais uma aula, ainda sobre o assunto regra de 3 composta. Segue o enunciado. Em uma indústria, 5 máquinas com a mesma eficiência produzem 300 peças em 3 dias, operando 8 horas por dia. Para produzir 500 peças em 5 dias, durante 10 horas por dia, quantas máquinas são necessárias? Bom, o primeiro passo é colocar as grandezas. Então, eu tenho aqui máquinas, peças produzidas, dias trabalhados e horas por dia. A segunda etapa é colocar os valores oferecidos no enunciado, colocando grandeza debaixo de grandeza. Então, eu tenho 5 máquinas que produzem 300 peças, trabalhando 3 dias, durante 8 horas por dia. Aí ele pergunta, quantas máquinas são necessárias? X. Para produzir 500 peças, trabalhando 5 horas por dia, durante 10 horas por dia. Bom, notem, eu já coloquei todos os valores, grandeza após grandeza, debaixo de grandeza. Sempre tem que fazer agora a comparação que tem x e mais uma. Vou comparar essas duas, esqueço o restante. Então, eu tenho aqui, 5 máquinas trabalhando, fazem 300 peças. Para fabricar 500 peças, eu preciso o quê? De mais que 5 máquinas ou menos que 5 máquinas. Olha, se eu estou aumentando a quantidade de peças, vou precisar aumentar a quantidade de máquinas. Então, as duas grandezas estão aumentando. São grandezas diretamente proporcionais. Como que eu represento a modelagem das setinhas? Se elas são diretamente, as setinhas têm que estar na mesma posição. Se essa está descendo, a outra também vai ter que estar descendo. Eu já sei que essas duas são diretamente proporcionais. Vou comparar que tem x e mais uma. Está aqui, comparar essas duas. O que eu sei? 5 máquinas para fazer um determinado trabalho gastou 3 dias. Quantas máquinas serão necessárias para fazer o mesmo trabalho, que é o meu ponto de referência, em 5 dias? Olha, 5 máquinas faziam o trabalho em 3 dias. Para fazer o trabalho em mais dias, em 5 dias, eu vou precisar de menos máquinas. Então, quanto uma grandeza está aumentando, a outra está diminuindo. Então, essas duas grandezas são grandezas inversamente proporcionais. Como que a setinha de uma já está para baixo, a outra só pode ser para cima, porque elas são inversamente proporcionais. Bom, volto a comparar mais uma. Então, aqui tem x e a última. Esqueço sempre a restante. Se uma máquina trabalhar 8 horas por dia, então, para fazer um determinado trabalho, 5 máquinas trabalhando 8 horas por dia fazem o determinado trabalho. Quantas máquinas serão necessárias para trabalhar 10 horas por dia, se essas máquinas trabalhassem 10 horas por dia? Notem, se eu aumentei a quantidade de horas trabalhadas a cada dia, quer dizer que eu vou fazer o mesmo trabalho precisando de menos máquinas. Então, quanto uma grandeza está aumentando, a outra está diminuindo. Então, essas duas grandezas são grandezas inversamente proporcionais. Se elas são inversamente, as setinhas têm que estar na mesma posição ou posição inversa. De novo a pergunta. Se as grandezas são inversamente proporcionais, as setinhas têm que estar na mesma posição ou na posição oposta. Inversamente, posição oposta. Se a setinha está para baixo, essa aqui só tem que estar para cima. Notem que eu tenho agora, sem olhar o enunciado, já sei que é uma regra de 3 composta, porque eu tenho mais de 2 grandezas. Já sei os valores e já sei quais são as grandezas diretamente ou inversamente proporcionais. Fixa que tem x, 5 sobre x igual.
e vou descer todas as outras. Mas lembrando, sempre comparando que tem x. Então eu tenho 300 sobre 500. É diretamente ou inversamente a 5 sobre x? Olha as setinhas. Estão na mesma posição, então, diretamente, desce exatamente como está. 300 dividido por 500. Ó, posso cortar esses dois zeros aqui, ó, para facilitar o nosso cálculo. Então, fica 3 sobre 5. Como que eu tenho que descer uma outra grandeza? Então, vezes. Notem, 3 sobre 5 é diretamente ou inversamente proporcional a 5 sobre x? Nota a setinha. São setinhas opostas, então é inverso. Então, vou descer, em vez de 3 sobre 5, 5 sobre 3. 5 sobre 3. Como que eu tenho que descer outra grandeza? Vezes. 8 sobre 10 é diretamente ou inversamente a 5 sobre x? Olha as setinhas. Setinhas em sentidos opostos. Inversamente. Então, em vez de eu descer 8 sobre 10, eu vou descer invertido. 10 sobre 8. 10 sobre 8. Então, vou falar aqui, ó, 5 sobre x é igual. Eu tenho uma fração vezes a outra. Poderia até simplificar o 5 aqui. Ou, simplesmente, multiplicar numerador vezes numerador vezes numerador. Então, lá, 3 vezes 5, 15. 15 vezes 10, 150. Dividido. Denominador vezes denominador. 5 vezes 3, 15. 15 vezes 8, 120. Agora eu tenho, ó, uma fração é igual a outra. Como que resolvo? Multiplicando em cruz. Mas antes disso, se eu tenho 0 e 0, facilitar nosso cálculo, posso colocar aqui, ó, 15 sobre 12. Ainda dá para simplificar, mas vamos multiplicar em cruz direto. Então, seria 15 vezes x, que é igual a 5 vezes 12. 5 vezes 12. Então, eu tenho que 15 vezes x é igual a 60. Isolando o x, então, eu tenho que x é igual a 60 dividido por 15. Efetuando o cálculo, x é igual a 4. Posso falar que 4 máquinas vão fabricar 500 peças durante 5 dias, trabalhando 10 horas por dia. Muito obrigado e até a próxima aula.